Três provas, três vencedores diferentes. A quarta ronda do Nacional de Todo o Terreno AFN foi marcada pelo pó, calor e mudanças em termos de campeonato. Prepare-se e embarca pela Baja TT de Idenha Nova. A ronda albicastrense podia representar um ponto de viragem no campeonato. Temos que saber lidar com isso mesmo. E tenho que pontuar, porque senão fico fora da luta. A prova já se antevia dura. Vai ser atacar, simplesmente vamos lutar pelo primeiro lugar. O campeonato está tudo em aberto, mas efetivamente agora ninguém pode ficar para trás. Mas nada fazia esperar as reviravoltas que aconteceram. A Baja iniciou com duas passagens pelo prólogo, somando cerca de 14 quilómetros. Na primeira passagem, dentro dos T8, Hugo Raposo tinha Mário Duarte e Filipe Nascimento bem perto e os dois não permitiram ao piloto ganhar uma maior vantagem na passagem seguinte. O segundo classificado, Nascimento, ficou no acumulado a apenas 8 segundos. Nos T2, César Sequeira foi mais forte na primeira passagem. E por 28 centésimas, Rui Sousa venceu a seguinte. Mas, no acumulado, César Sequeira era quem liderava com 2 segundos de vantagem. Logo na partida para a primeira passagem, Pedro Ferreira percebeu que a Amarok tinha algo de errado, já que não desenvolvia. O resultado foi 11º, mas o piloto achou que poderia ter sido pior. Havia zonas em que eu tinha que reduzir para conseguir subir e para conseguir que o carro tivesse desenvolvimento e saísse das situações em que estava. Neste momento trocamos a centralina, vamos ver como é que corre a segunda passagem, se corre melhor. Não temos a certeza se já está resolvido, só mesmo dentro do prólogo é que vamos conseguir perceber isso. Mudanças feitas, mas a 300 metros do final da segunda passagem, um alternador queimado pôs um ponto final à prova de Pedro Ferreira e Walter Cardoso. Nuno Madeira e o Kia Sportage continuam a dar cartas. Na primeira passagem, 6º melhor tempo, positivo, já que problemas mecânicos estavam a condicionar o andamento. Correu razoavelmente bem, cometemos um errozito, mas estamos em 6º, penso eu, e amanhã que é a corrida e, portanto, contamos melhorar o resultado amanhã durante o dia. Na segunda passagem, Nuno Madeira manteve o posto, mas já não arrancou para o segundo dia, com a equipa a optar por poupar o Sportage. Paulo Rui Ferreira, parado há algum tempo, entrou com o 5º melhor posto, com uma desvantagem possível de recuperar até ao pódio. Tempo praticamente igual na segunda passagem e o piloto manteve o 5º lugar. Alexandre Franco tinha como objetivo entrar no meio das Toyotas e logo no prólogo conseguiu. Na primeira passagem foi o 4º mais rápido. Temos aqui 11 ou 12 carros de primeira linha e nós queríamos nos intrometer no meio deles e conseguimos isso. Fizemos uma passagem forte, confesso que correr alguns riscos, porque para estar no meio das Toyotas é preciso correr alguns riscos, mas foi conseguido.
Na passagem seguinte, apesar de ter sido 2 segundos mais lento, manteve a posição e também continuava a ver o pódio de perto. Alejandro Martins chegava aqui com a vitória da ronda anterior e na primeira passagem ficou a 9 segundos da frente. Correu mais ou menos dentro da expectativa, fiz um terceiro lugar, a 8 segundos do Ricardo. Agora vamos para a segunda passagem, se fizer igual fico satisfeito, está dentro dos meus objetivos. Na segunda passagem ficou mais afastado da frente, mas ainda assim manteve o terceiro posto. João Ramos perdeu algum tempo na fase inicial da primeira passagem, mas ficou a apenas 1,32 segundos do mais rápido. Fomos a uma parte muito, digamos, o chamado fecho-fecho. Perdemos ali um bocado, o carro ficou ali um bocado enrolado na terra, mas fora isso foi tudo impecável e efetivamente o tempo depois demonstrou isso mesmo. Ao ataque na segunda passagem, Ramos foi apenas 22 centésimas mais lento que Porém e no acumulado seguia com 1,54 segundos para recuperar. Ricardo Porém foi o primeiro líder da Baja ao vencer a primeira passagem pelo prólogo. Uma margem curta, mas deu para ganhar. Uma pista que está bastante suja também devido às motas e aos UTVs terem passado em primeiro que nós, mas tudo bem, começámos bem, começámos a ganhar, é isso que é o importante. Vamos agora para a segunda passagem, tentar ganhar novamente e dilatar um bocadinho mais a vantagem. O piloto confessou que o ideal para o dia seguinte seria mesmo sair na frente, controlou o andamento e foi o mais rápido na segunda passagem para manter a liderança e ser o primeiro a arrancar para a estrada no dia seguinte. Tudo pronto para o arranque do segundo dia de prova, ou pelo menos quase tudo. Temos que preparar todos os equipamentos necessários para podermos fazer o procedimento com toda a certeza, com todo o controle que isto merece. Temos o relógio das partidas, ali atrás das placas escondidas estão as células, temos aqui uma impressora de falsas partidas, uma impressora um cronómetro com impressora, e temos um transmissor de GPS. Temos também o rádio com o qual ouvimos as transmissões de toda a segurança da prova. Quando os pilotos chegam, temos que lhes indicar exatamente a zona onde eles têm que parar para que não ultrapassem as células. Temos que escrever na carta que eles têm, na carta de controle, o tempo que lhes é atribuído para a partida e temos que lhes dar saída. E quantas pessoas é que estão aqui? Neste momento temos um controle com 4 pessoas. Agora sim, vamos arrancar para o segundo dia com o primeiro setor seletivo. Hugo Raposo partiu como o líder em T8, mas o piloto estava a sentir problemas no carro e Filipe Nascimento aproveitou para assumir a frente da categoria. Ao quilómetro 68, Raposo era o terceiro mais rápido, já que Luís Navarro também estava na luta, mas Nascimento acabou por desistir, Navarro por perder posições e Hugo Raposo voltou assim a assumir o comando em T8. Rui Sousa queria chegar
a César Sequeira. Um erro no roadbook, que o levou a perder cerca de 3 minutos, não estava a facilitar a caça, mas o piloto não baixou os braços e acabou por fechar o primeiro setor seletivo na frente dos T2, com apenas 22 segundos de vantagem. O nosso objetivo neste troço foi cumprido, apanhei o César, portanto penso que ganhei o troço na categoria T2 e é isso que nos interessava, o carro está bom. Tentámos gerir o andamento, não estragando, não danificando, porque temos cerca de 200 km para cumprir da parte da tarde e ainda há muito para discutir. O piloto faz parte do novo projeto, a Isuzu Pro Racing, que trouxe já as novas D-Max T2 com um motor 3.0, 210 cavalos e caixa manual de 5 velocidades. Edgar Condenso também é um dos titulares neste desafio, que segue num bom caminho. O trabalho que fizemos neste período de defeso está a revelar-se eficaz, a suspensão está bem mais macia, o carro está mais no chão, portanto eu penso que estou quase a chegar a um equilíbrio e está quase no ponto conforme eu gosto de que o carro se comporte. Estou bastante satisfeito porque chegamos ao final, o carro está sempre disponível, tem um motor fabuloso e a suspensão está cada vez mais eficaz e não massacra, portanto estamos no bom caminho. Encontramos algumas soluções de afinação das suspensões que melhoraram bastante o carro, principalmente a parte da frente. Estão T2, todos esses pormenores são importantes e penso que estamos a começar a ter o carro a 80% do potencial dele. Quem também parecia estar a acertar com a afinação era Lino Carapeta. O piloto começou atrás, no CP1 era já nono classificado dentro dos T1 e chegou ao final do setor seletivo com a 6ª posição. O espanhol Luís Recuenco queria alcançar aqui uma boa posição. No primeiro controlo já estava a recuperar posições. No final dos 141 km era já 5º classificado, mas com a desvantagem a aumentar para os 10 minutos. Alexandre Franco estava a perder tempo para o concorrente que estava à sua frente. A falha de motor sentida aos 50 km justifica isso mesmo. Mas a continuar no 4º posto, os 44 segundos para o último degrau do pódio ainda eram alcançáveis. Na altura em que precisava de mais um bocadinho, foi menos um bocadinho. Portanto, ou seja, aqui o intuito foi tentar nas zonas onde era preciso menos motor ganhar alguma coisa para ele, de forma a não perder o contacto. Se conseguirmos resolver este problema que penso que seja eletrónico, pois ele é atingível. Se não conseguirmos, vamos tentar que ele não vá para muito longe. Com poucos quilómetros feitos, Paulo Rui Ferreira tinha sentido que no dia anterior estava com falta de andamento. Mas já mais adaptado neste setor seletivo, o piloto manteve o foco e a concentração para subir até ao 3º posto. E acho que acabamos por fazer uma boa corrida, não falhámos, não erramos, bateu tudo certo, não furámos, portanto está aí o resultado. Vamos com a mesma tranquilidade que fomos de manhã, esperamos não perder ritmo, esperamos não nos distrair e não adormecer. Alejandro Martins arrancou em 3º para a estrada e tudo indicava que ia ser um dos pilotos a lutar pela vitória, já que o campeonato também estava ainda em jogo. Mas logo no início a prova ficou comprometida e o piloto perdeu mais de 1 hora. Ao quilómetro 16 o carro parou, estivemos parados a tentar resolver o problema, não, efetivamente um problema elétrico. Lá conseguimos, após 1 hora, sei lá quanto tempo, milagrosamente o carro pegou, conseguimos pôr o carro a trabalhar e até ao fim foi uma loucura, portanto conseguimos já chegar dentro do tempo, mas foi muito difícil, é muito difícil isto. Mas pronto, são as corridas. A corrida acabou mesmo por chegar ao final antes do tempo para um dos pilotos que discutia o campeonato depois do forte andamento imposto nas rondas anteriores, a última que significou uma vitória.
Ricardo, porém, entrou adormecido na fase inicial do primeiro setor seletivo, sem conseguir impor o ritmo. Quando recuperou, já estava com 48 segundos para a frente e, nessa altura, também seguia com problemas no diferencial traseiro. Um furo já perto do fim também não ajudou e o piloto terminou o setor com 3 minutos para recuperar. Aqui a 15 km do fim tivemos um furo. Pronto, acabou aqui a comprometer um bocadinho este setor. Perdemos cerca de 3 minutos e 11, portanto agora vamos ver o que é que conseguimos fazer da parte da tarde, se conseguimos recuperar alguma coisa, se a corrida ainda faltam 190 km mais ou menos, ainda é longa. João Ramos queria passar para a frente e atacou forte. Conseguiu seguir sempre a ganhar tempo para Ricardo, porém, entrar assim no comando da prova. O piloto tinha agora uma boa distância para gerir, para terminar com a vitória, no setor seletivo que correu quase sem incidentes. Por 2 vezes tinha uma fita a cruzar uma passagem, para me levar em erro a seguir outro caminho. Felizmente via-se uma fita mais à frente e uma seta, deu para perceber que aquilo estava a nos enganar. Mas de qualquer maneira fez-nos perder algum tempo porque ficámos ali um bocado na dúvida. O desafio do Tal Mazda chegou a Idenha Nova com 9 pilotos inscritos numa lista após 2 provas, a ser encabeçada por Pedro Dias da Silva com José Janela. Mas continuava tudo em aberto e vários pilotos estavam atentos à frente da corrida. Pedro Dias da Silva começou por ser mesmo o primeiro líder da prova, apesar de ter sido 3 segundos mais lento na segunda passagem pelo prólogo, manteve o comando com mais de 1 minuto de vantagem para Bruno Oliveira, que tinha Bruno Rodrigues bem perto. No segundo dia, a dificuldade da prova começava a aumentar e com isso aconteciam as desistências. Não estava fácil de resistir, mas Pedro Dias da Silva seguia a aumentar a vantagem e terminava o primeiro setor seletivo a 13 minutos do mais direto adversário. Ontem, a seguir ao prólogo, apesar de nos ter corrido muito bem, demos um toque forte e só no fim do prólogo mesmo é que nos apercebemos que danificámos a caixa de direção. Tive de substituir, mas por uma original, e a condução do carro não é bem igual. Portanto, tive de me adaptar durante a prova agora à condução do carro e por isso tivemos algumas cautelas, mas correu tudo às mil maravilhas. Bruno Oliveira era segundo classificado e Bruno Rodrigues não conseguia aproximar-se, já que o piloto esteve algo indisposto neste setor. Mas os 188 km do segundo setor seletivo foram decisivos. Apenas um piloto terminou a desafiante prova. Pedro Dias da Silva desistiu antes dos 93 km e Bruno Oliveira, já bem perto do final, numa altura em que liderava. Assim, Bruno Rodrigues controlou a corrida, foi o único resistente e venceu a Baja de Idenha Nova. Uma prova muito dura, estava muito dura, muito pó, e ainda bem que hoje estava vento, se não tivesse vento estava muito complicado. Mas no geral, correu bem? Correu bem. Carro novo, fazer quilómetros no carro, tem que fazer quilómetros mais, para ganhar muito mais experiência. A Taça Nacional de Todo o Terreno encontrou em Idenha Nova a 4ª jornada da temporada. 6 pilotos iniciaram o prólogo e os mesmos chegaram ao final da prova. Em Suzuki Jimny, Margarida Sá foi quem encerrou a classificação da taça, com Luís Loureiro à frente na 5ª posição. Mário Cristino começou bem perto de entrar no pódio, mas na segunda passagem pelo prólogo já aumentava a distância, que não mudou muito com a passagem no primeiro controlo do setor seletivo. Os segundos ainda eram alcançáveis, mas os segundos passaram a minutos e o piloto ficou para o 4º lugar.
André Santos foi o mais rápido na segunda passagem pelo prólogo para assumir o lugar intermédio do pódio. Apesar de ter arrancado para o último dia com apenas 20 segundos de desvantagem, acabou por perder tempo e descer até ao terceiro lugar. Mário Mendes tentou, insistiu e voltou a tentar, mas o líder da prova estava difícil de alcançar. No entanto, nas contas da taça, o segundo lugar dava para manter o comando. Assim, concentrado nessa matemática e sem arriscar demasiado, Mário Mendes ficou na segunda posição da Baja. João Pinheiro acabou por nunca largar a frente da prova e aos poucos foi cimentando a distância para os adversários para levar de vencida a Baja de Idanha com quase 4 minutos de vantagem. Nunca tinha feito nenhuma prova, foi a primeira e acho que correu bem. Tive as pessoas certas aqui a ajudarem-me, tive aqui muitas dicas, ouvi mais do que falei e pronto. A intenção era só acabar, acho que acabámos em primeiro, foi bom. Viramos agora os holofotes para o segundo setor seletivo, de cerca de 188 km. O Raposo voltou a comandar as tropas dentro dos T8. Com uma vantagem de 4 minutos no final do primeiro setor, o piloto aproveitou para gerir. Uma penalização de 1 minuto não fez perder a liderança e, ao ver também alguns concorrentes abandonar, o piloto venceu a categoria. Foi uma excelente prova. Antes de mais, quero dar os parabéns à organização da prova, que estava muito bem organizada, muito bem marcada. Aos meus concorrentes fizeram uma excelente prova também. E pronto, estou contente, ganhei o T8, 10ª geral, não posso pedir mais. Nos T2, Rui Sousa tinha conseguido ultrapassar César Sequeira, mas o piloto estava bem perto e aos 50 km seguia apenas 11 segundos atrás do pódio de Rui Sousa. Mas já na última metade do setor, a distância aumentou e Rui Sousa levou-se a vitória por quase 2 minutos. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, à Isuzu em particular, por ter acreditado neste projeto, a todos os nossos mecânicos, os nossos amigos, todos eles contribuíram para a vitória é de todos. Eu sou só uma parte do projeto, portanto, hoje correu tudo bem, gerimos a vantagem que trazíamos e, quando assim é, estou muito satisfeito e mais uma vitória. Lino Carapeta conseguiu aproveitar as distrações da frente para subir posições. No primeiro controlo mantinha a 6ª posição e aos 92 km era 5º classificado. Geriu o andamento para levar o carro até ao final e assim ser o piloto a encerrar o top 5 da prova. Vindo de Espanha, Luís Recuenco rodou num ritmo forte, sempre com o pódio à vista. Apesar das tentativas, o piloto não conseguia aproximar-se mais da frente e no final da prova terminou mesmo na 4ª posição. No segundo setor, o carro de Alexandre Franco já não estava a falhar e aos 50 km estava a apenas 14 segundos do lugar intermédio do pódio, que acabou mesmo por ocupar. Mas uma saída de estrada levou a perder o posto e passar para terceiro no final. No entanto, o piloto assume o vice-campeonato. Tivemos que gerir essas emoções de atacar e de perceber que aquele resultado era o resultado que nos interessava e foi isso que fizemos. Matematicamente, e é mesmo só matematicamente, é possível sermos campeões. E então é assim, já fomos campeões de T2 em Porto Alegre, em 2014, uma graçola ficava bem também, mas pronto, mas não é esse o objetivo, temos que ser conscientes nos nossos objetivos, mas estou muito contente, muito satisfeito. No primeiro ano com este carro, estarmos na vice-liderança do campeonato aqui é qualquer coisa de espetacular. Foi o nosso melhor resultado desta época, andámos muito depressa, tínhamos o objetivo de pôr-nos no meio dos carros a gasolina, não é? Assim que conseguimos acabar o prólogo no meio das Toyotas, eu já fiquei satisfeito e depois percebemos durante a corrida que tínhamos andamento para eles e forçámos sempre o máximo que pudemos e andámos sempre presos por segundos, recebíamos indicações, ora estávamos à frente, ora estávamos atrás e é por isso é que eu gosto, é esta competição que eu gosto e é por isso que eu cá estou. Desde que entrou no todo-terreno,
Paulo Rui Ferreira nunca falhou prova de Idenha Nova. No prólogo ressentiu-se dos poucos quilómetros feitos, mas foi ganhando ritmo e no segundo setor seletivo, apesar da forte oposição dos Franco, terminou no segundo posto geral. Ainda hoje de manhã ainda sentimos um bocadinho de falta de ritmo, mas à tarde já comecei a sentir melhor dentro do carro e as coisas já começaram a acontecer com mais naturalidade e já andei mais descontraído e sim, de facto, à tarde atacámos um bocadinho mais e andámos um bocadinho mais rápido, foi bastante melhor. Um bocadinho melhor que as nossas expectativas, mas sempre sempre achámos que conseguíamos chegar a um lugar destes. Temos feito sempre bons resultados aqui em Idenha. No princípio da corrida, quando vimos o parque que estava, os concorrentes que estavam, achávamos que seria difícil chegar a esta posição, mas as coisas correram bem e cá estamos. João Ramos estava com problemas de caixa aos 9 km, porém já lhe estava a ganhar cerca de 20 segundos e depois dos 50 km, Ramos acabou mesmo por dar a prova por terminada com a caixa a ceder. Assim, Ricardo, porém, que seguia com um ritmo forte, sempre a exercer pressão, mas sabendo que seria difícil seguir no pódio do concorrente, viu a oportunidade de entrar na frente e vencer pela segunda vez na temporada. Agora vem Porto Alegre, onde o piloto já triunfou por 3 vezes consecutivas. Conseguimos atingir o objetivo que nos tínhamos proposto, era vencer. Depois de uma manhã menos boa, começámos muito fortes na segunda etapa. O intuito era de todo reduzir ao máximo a desvantagem que tínhamos da parte da manhã. As coisas correram-nos bem, conseguimos uma vitória dura, foi um piso muito degradado, mas correu tudo bem. Agora temos uma vantagem confortável, poderemos pensar em gerir mais um bocado as contas, muito embora o Ricardo é um piloto que gosta sempre de lutar pela vitória em Porto Alegre e eu penso que ele está mais focado em ganhar a prova de Porto Alegre do que propriamente gerir, mas de qualquer das maneiras temos que pensar no campeonato porque o nosso objetivo passa por ser campeões nacionais. A Baja de Idenha Nova é um ponto de paragem obrigatório para os pilotos do todo-terreno que aderem em força à prova organizada pela escuderia de Castelo Branco. E tentamos criar as condições de excelência para que a Baja seja um sucesso, para que os pilotos gostem de vir, as provas corram bem e voltem mais vezes. E aqui há que parabenizar a escuderia e a sua grande equipa, o seu grande profissionalismo. Foi uma Baja bem conseguida, acima de tudo com uma organização fantástica, novamente, da escuderia de Castelo Branco, a quem eu, como Presidente da União de Freguesias, também tenho muito a agradecer pelo trabalho que eles têm feito aqui na nossa freguesia. É uma prova dura, mas uma prova que já recebemos de vários pilotos as felicitações pela forma como estava desenhada e pela forma como estruturámos e como montámos a prova a todos os níveis. Está a chegar uma das provas mais especiais do Nacional do TT AFN. A Baja Porto Alegre 500 representa um momento decisivo no campeonato. Conseguirá Ricardo, porém, vencer pela 4ª vez consecutiva? Não perca!